subsídios. Lições bíblicas. Eu vos cumprimento com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus que estamos aqui mais uma vez trazendo para você mais um subsídio desse primeiro trimestre de 2017, com essas lições maravilhosas, nos ensinando como andar na presença de Deus, como viver cheio do Espírito, rejeitando as ofertas, as tentações da carne. E hoje o nosso tema é o perigo das obras da carne, nessa lição 3, que nós temos aqui como texto áureo, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Está em Mateus, no capítulo 26, o versículo 41. E a nossa verdade prática nos diz: oremos e vigiemos, para que não sejamos surpreendidos pelas obras da carne. E a nossa leitura bíblica em classe se encontra em Lucas, no capítulo 6, versículos 39 a 49. Pois bem, meus amados, queridos professores e alunos da escola dominical, nós estamos aqui com uma lição muito importante, falando sobre o perigo das obras da carne, que tem como objetivo geral dessa lição, o objetivo principal, explicar o perigo das obras da carne. E temos 3 tópicos importantes aqui, que vêm trazendo para nós 3 objetivos a serem explicados, comentados durante o estudo dessa lição. Os quais objetivos são identificar o que é concupiscência da carne e também mostrar o que é um caráter moldado pelo Espírito. E em terceiro lugar, saber que uma vida que não agrada a Deus vive segundo a carne e é infrutífera. E como nós precisamos dar fruto, nós não podemos viver segundo a carne. Então, meu professor, todo ensino deve provocar uma mudança. Se não há mudança, não há aprendizado. Então, os seus alunos devem entender o perigo das obras da carne e repudiar isso em suas vidas. Todos estão sujeitos a caírem nesse mal, mas a partir do momento que o Espírito Santo tem total controle sobre o crente, dificilmente as obras da carne terão chance de se sobressair. A oração, a vigilância são elementos fundamentais para a luta contra uma vida de pecado. Considerando que para Deus não há tamanho de pecado, pecado é pecado e ponto. O crente deve ouvir a palavra de Deus e, semelhante ao homem prudente, colocando em prática tudo o que ouvir, fazendo assim com que possamos permanecer firmes diante de quaisquer que sejam as tempestades que possam assolar a nossa vida, mas nós vamos permanecer firmes. Então, nessa lição, nós temos um grande alerta da parte de Deus. Nós vamos ver que a natureza adâmica, se não for controlada pelo Espírito, produz frutos que levam o crente à morte espiritual, porque produz frutos ruins também. Então nós precisamos atentar bastante para esse ensino, para esse grande alerta deste domingo, para que possamos permanecer cheios do Espírito. O nosso ponto central nos diz o seguinte: a natureza adâmica
deve ser controlada pelo Espírito. Todos nós permanecemos com a velha natureza, porém, nós devemos controlá-la através da presença do Espírito Santo em nossa vida. O nosso primeiro tópico nos diz assim: a vida conduzida pela concupiscência da carne. Meus queridos, a concupiscência da carne é algo terrível. O nosso primeiro ponto aqui fala sobre isso. Você sabe o significado da palavra concupiscência? Segundo o dicionário Wycliffe, este é um termo usado teologicamente para expressar os desejos malignos e lascivos que assediam os homens caídos. Está baseado aqui em Romanos capítulo 7, versículo 8. Então, meus amados, concupiscência são os desejos malignos, os desejos lascivos que assediam os homens. Como nós estamos em Cristo, não estamos caídos, não podemos cumprir ou ceder às concupiscências da carne. O segundo ponto aqui, muito importante também, nos diz sobre a vida guiada pela concupiscência da carne. Vivemos em uma sociedade hedonista, onde a busca pelo prazer tem feito com que muitos sejam dominados por desejos malignos, praticando sem qualquer pudor toda sorte de impureza. E tudo isso em nome do prazer, da liberdade sem responsabilidade. Diante desse triste quadro, meus queridos, a igreja não pode se calar, mas deve expressar as suas virtudes, anunciando a mensagem de salvação em Cristo Jesus. E em terceiro lugar, nós temos a vida conduzida pela concupiscência dos olhos. Uma vida conduzida pela velha natureza leva as pessoas a olharem apenas para os prazeres momentâneos. Tudo o que o mundo oferece, não atentando para o que é eterno, para o que é de Deus, para o que é da palavra de Deus, para o que é permanente. Deus tem para nós algo muito especial, mas precisamos nos abster dessas concupiscências da carne. Sinteticamente, esse tópico ele nos diz: a concupiscência da carne e a concupiscência dos olhos levam a pessoa a viver uma vida fora dos padrões divinos. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida e nos faça vencer esse desejo carnal, essa concupiscência da carne. Algumas pessoas pensam que o mundanismo está limitado ao comportamento exterior. As pessoas com quem nos associamos, os lugares que frequentamos, as atividades que apreciamos, o mundanismo é também interior, meus amados. Porque começa no coração e é caracterizado por 3 atitudes específicas. Primeiro, a cobiça pelo prazer físico, a preocupação com a satisfação dos desejos físicos. Segundo, a cobiça por tudo o que vemos, almejar e acumular coisas, curvando-se ao Deus do materialismo. E em terceiro lugar, o orgulho das nossas posses. A obsessão pela condição, posição ou por ser importante. Quando a serpente tentou Eva, tentou exatamente nesses aspectos. Da mesma forma, meus amados, quando o diabo tentou Jesus no deserto, estas foram as 3 áreas de ataque de Satanás. Da mesma forma, ele ataca a minha e a sua vida hoje. Então nós temos os exemplos de vitoriosos, nós temos os exemplos das pessoas que foram derrotadas, nós temos a palavra de Deus para nos orientar, para que não venhamos a cair nesta mesma situação. Nós precisamos saber o que é carnal, o que é ser espiritual. Nós precisamos entender como andar no Espírito.
O nosso segundo tópico nos diz a degradação do caráter cristão. O primeiro ponto, caráter. No grego, caráter é carácter e significa estampa, impressão, marca. Contudo, é muito importante ressaltar que esta palavra tem diferentes significados em distintas ciências, como a sociologia, a psicologia e assim por diante. Nós precisamos entender que essa marca, que essa impressão deve ser moldada pelo Espírito Santo. Porque no decorrer da nossa formação, no decorrer da nossa vida, às vezes adquirimos hábitos, costumes, atitudes que não podem fazer parte do caráter cristão. Precisamos moldá-lo e adequá-lo ao caráter de Cristo. O terceiro ponto da nossa lição, ou melhor, o segundo ponto da nossa lição, nos diz o caráter moldado pelo Espírito. Quando aceitamos a Jesus, experimentamos o novo nascimento, nosso caráter passa por uma transformação. Nosso caráter é mudado, ou seja, moldado ao caráter de Cristo. É adequado, é padronizado ao caráter de Cristo. Muitos que não moldam o seu caráter acabam sendo vencidos pelo diabo, pela carne, pelo mundo. Meus queridos, para enfrentar e vencer esses três inimigos, é preciso ter uma vida de comunhão íntima com Deus. E o nosso terceiro ponto nos diz ataques ao seu caráter. Em sua vida cristã, você terá que lutar com esses três inimigos. Você terá que batalhar contra esses três inimigos. Eles vão fazer de tudo para macular o seu caráter. Eles vão fazer de tudo para destruir a sua vida espiritual, para que você cumpra as concupiscências da carne. Mas se você estiver ligado no Senhor, se você estiver, como Jesus falou em João 15, que falamos na lição passada, permanecer nele e ele em você, você vai ter condição de resistir aos desejos da carne, de resistir ao diabo e de resistir ao mundo, e sairá vitorioso para a glória de Deus. Sinteticamente, esse tópico ele nos mostra que o caráter moldado pelo Espírito Santo é semelhante ao caráter de Cristo. E é disso que nós precisamos. É o Espírito Santo que produz o fruto espiritual em nós, quando nos rendemos sem reservas a Ele. Isso abrange o nosso espírito, alma e corpo, e todas as faculdades que o constituem. Nós precisamos, como servos de Deus, manter uma vida de comunhão com Deus, para que possamos vencer, porque o Espírito Santo está à nossa disposição. O fruto do Espírito produzido em nós é o caráter de Cristo, para que tenhamos um modo de viver que demonstre ao mundo quem somos e de quem somos. Então nós precisamos estampar o caráter de Cristo, figurar o caráter de Cristo, mostrar o caráter de Cristo, a vida de Cristo, o exemplo de Cristo. Isso é o que é importante para a minha e para a sua vida espiritual. O nosso terceiro tópico nos diz uma vida que não agrada a Deus. Primeiro ponto, viver segundo a carne. Paulo exorta os crentes da igreja de Corinto que vivam no Espírito, pois alguns estavam vivendo segundo a carne, de modo que suas ações eram evidentes, eram inveja, contendas, dissensões, conforme nós temos aqui em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 3. Paulo mostra que o povo precisava mudar de atitude, precisava viver segundo o Espírito, pois estavam vivendo segundo a carne. O nosso segundo ponto nos fala vivendo como espinheiro.
Sabemos, meus queridos, que a árvore é identificada não por suas flores ou folhas, mas por seus frutos. O próprio Jesus falou: pelos seus frutos os conhecereis. Jamais vamos colher laranja de uma macieira, pois cada árvore produz o seu fruto segundo a sua espécie. Logo, é impossível um cristão dominado pelo Espírito Santo produzir as obras da carne. Se alguém está tendo atitudes carnais, ele não está dominado pelo Espírito. O nosso terceiro ponto fala sobre uma vida infrutífera. Certa vez Jesus contou uma parábola a respeito de uma árvore estéril, uma figueira. Está em Lucas, no capítulo 13, versículos 6 ao 9. A figueira sem frutos refere-se primeiramente a Israel. Porém, ela também pode ser aplicada aos crentes que professam a Jesus e, no entanto, insistem em viver uma vida carnal e pecaminosa. Já que estamos como servos de Deus, aceitamos a Jesus como nosso Salvador, adequar a nossa vida à palavra do Senhor, às suas recomendações e vivermos uma vida digna e santa. Sinteticamente, esse tópico ele nos mostra que o propósito do cristão deve ser viver uma vida que agrada a Deus. Caso contrário, não tem valor algum professar a fé cristã. Meus amados, vamos buscar encher do Espírito, para vivermos no Espírito, para andarmos no Espírito, para termos mais comunhão com Deus, mais intimidade com Deus. Há uma necessidade muito grande de uma aproximação nossa do nosso Deus. Concluindo, meus amados, quem vive segundo a carne não pode agradar a Deus. E a vida sem Deus torna-se infrutífera, longe do Senhor. E quando estamos longe do Senhor, longe de Deus, nos tornamos espinheiros. Nos ferimos e ferimos ao próximo. Busque a Deus e seja uma árvore frutífera. Que as pessoas possam encontrar bons frutos em você. Que Deus possa encontrar bons frutos em sua vida. Muito obrigado por sua atenção e participar conosco de mais essa videoaula. Não esqueça de deixar aí a sua curtida. Compartilhe nas suas redes sociais. Ajude a divulgar o nosso canal. Que Deus assim esteja abençoando a sua vida. Amém.